Olá, visitante. Seja bem-vindo a mais uma aula minha de programação linear. Eu quero fazer uma pergunta para você. Imagina um meio que você possa inserir simplesmente os dados por exemplo, nós temos aí máximo de z igual a 600x1 mais 800x2, sujeito a essas seguintes restrições: x1 mais x2 menor ou igual a 100, 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 240, x1 menor ou igual a 60, x2 menor ou igual a 80 e a nossa restrição de positividade: x1 como x2 devem ser maior ou igual a zero. Você deve imaginar assim que eu vou passar para você algum método de resolução gráfica ou então o método simplex, né, que é o terror de muitos alunos que estão vendo pela primeira vez. Eu posso até trabalhar isso aí mais numa outra videoaula. Hoje nós vamos conhecer uma forma bem simplificada de resolver tais problemas, que é através do tcharam, Microsoft Excel. Acredito que você deva conhecer bem essa ferramenta e nós vamos estar utilizando-a para que nós possamos resolver os problemas de programação linear, tá certo? Antes de mais nada, eu tenho que dizer para você qual a ferramenta do Excel que nós vamos utilizar. Nós vamos aqui na aba Dados, certo? E nós vamos utilizar essa ferramentazinha aqui, a ferramenta Solver, certo? Mas só que tem um porém. Praticamente todo o Excel ele vem com essa ferramenta desabilitada. Nós temos que habilitar ela. Lógico que se está aparecendo aqui na sua tela é porque já está habilitada. Mas eu vou mostrar para você agora como habilitar a ferramenta Solver, certo? Primeiro passo: você coloca o cursor do mouse aqui no cantinho superior esquerdo, onde tem essa logomarca do Office, clica. E logo aqui abaixo, você vai clicar em Opções do Excel. Observe que abriu uma janela agora, certo? No lado esquerdo, você vai clicar em Suplementos, onde vai abrir a parte de gerenciamento de suplementos do Microsoft Office. Você vai logo abaixo aqui da tela em Gerenciar, Suplementos do Excel e clicar em Ir. Aqui apareceu agora todas as opções de suplemento que você deseja adicionar ao seu Microsoft Excel. Vale lembrar que eu estou usando o Microsoft Excel 2007, certo? Se você for utilizar o Microsoft Excel 2010 ou 2003 ou qualquer outra versão, a forma de habilitar o suplemento pode variar um pouquinho, mas a essência continua sendo a mesma, certo? Se você não tiver habilitado, essa função aqui, esse quadradinho aqui, estará em branco assim como os demais. Você vai clicar nele, certo? E vai clicar em OK. Tá? Se você estiver fazendo isso pela primeira vez, ele vai pedir para você instalar esse suplemento. Você vai clicar em Sim e aí o instalador do Excel irá habilitar a ferramenta Solver, certo? Mas como no nosso caso está instalado e habilitado aqui, então vamos ao que mais interessa. Muito bem. Primeiro passo: eu tenho que delimitar a área da minha função objetivo. A minha função objetivo possui duas variáveis de decisão, x1 e x2, com os seguintes valores respectivos: 600 e 800. Nós vamos transferir esses valores para o meu Microsoft Excel. Como? Primeiro, nós vamos digitar aqui, organizar aqui as nossas células, certo? Função objetivo, ok? Aqui em cima eu vou digitar coeficientes de variáveis. Quais são esses coeficientes de variáveis? Eu vou
nós estamos falando, claro, do nosso famoso x1 e x2. Então vamos colocar aqui esta coluna, eu vou atribuir para x1 e a próxima coluna para a variável x2, certo? Se eu tivesse 3 variáveis na minha função objetivo, lógico que só bastava colocar mais um aqui, mas que não é o caso. Nós estamos falando apenas de 2 variáveis, x1 e x2. Para ficar bonitinho, pessoal, a apresentação é tudo, né? Vou aqui mesclar e centralizar aqui, aqui eu vou centralizei aqui, ok? Nesta linha aqui, tá? Eu vou colocar os valores que acompanham a minha função objetivo. Quais são esses valores? Estou falando de 600x1 e 800x2. No caso, 600 e 800. Como nós podemos observar, x1 está representado por 600, tá? Acompanhado, desculpem, e x2 está acompanhado por 800. Eu vou transferir esses valores para cá. Aqui eu vou jogar o meu 600 na mesma coluna aqui do x1. Vou centralizar ele também. Da mesma forma, aqui também x2, qual o valor? 800, certo? Aqui nesta linha, aqui o que eu vou colocar aqui abaixo? Eu vou colocar a minha variável ideal, certo? A minha variável ideal de x1 e a variável ideal de x2. Então eu vou deixar em branco, porque o solver ele vai me dar essa solução ideal para essas variáveis. Mas para que a gente não se perca, eu vou marcar elas aqui, certo? Marquei o espaço das duas aqui. Agora eu vou colocar logo aqui embaixo, lembrando que todos esses valores aqui da expressão, eles representam z, não é verdade? E você observar bem, o z está ligado a uma equação onde z é igual a 600 vezes x1 mais 800 vezes x2, não é verdade? Muito bem, então eu vou colocar aqui o valor, a variável z é igual, certo? Vou centralizar aqui para a esquerda só para ficar bonitinho, a formatação não vai interferir no resultado. E aqui eu poderia colocar assim, né? Z é igual a 600x1 mais 800x2. Tá certo? Não, não está certo. Porque eu estou colocando diretamente uma expressão aqui e atribuindo essas variáveis. Mas eu, em nenhum momento, eu estou dizendo onde estão essas variáveis, certo? Eu sei que o meu 600 está... Opa, a formatação aqui não está ajudando. O meu 600 está localizado logo aqui. O meu 800 está localizado logo aqui na célula C3, tá? Então, x1 e x2, onde se encontram essas duas variáveis? Logo aqui, eu não falei anteriormente, x1 está localizado na coluna B, linha 4, ou simplesmente célula B4, e x2 está localizado aqui na minha célula C4, certo? Coluna C, linha 4. Então eu vou ter que transformar isso daqui em uma fórmula de Excel. Como eu vou fazer isso? Vamos novamente com a primeira regra básica da inserção de uma fórmula no Excel. Toda operação começa com o sinal de igual. Então, igual vezes, voltando aqui a nossa expressão, 600. Onde está localizado o meu 600? Está aqui, na célula B3, né? Então, vou inserir aqui B3. Outra coisa, aqui está 600 vezes x1. Então, estou multiplicando. Então, vou adicionar o valor de multiplicação, certo? Vezes o valor de x1. x1, como eu falei para você, está aqui na célula B4. Então, insiro aqui a célula B4, fecho parênteses. Mas, agora eu vou inserir a segunda parte da minha expressão. 800 vezes x2. Então, novamente, abro parênteses, certo?
clico sobre aqui onde está o valor de 800 vezes C4, que é onde está localizado o meu x2, e fecha meu parênteses. Observe que eu dividi as multiplicações e adições por um parênteses. É importante para que eu não dê erros no cálculo que você sempre isolem dentro de um parênteses as multiplicações e divisões, pois o Excel ele não consegue visualizar aquela regrinha básica que nós vimos na nossa sexta ou sétima série, dependendo do currículo da sua escola, onde, em primeiro lugar, resolve-se as multiplicações e divisões e, por último, as adições e subtrações. Então, para que não dê erro, nós vamos estar separando por parênteses, certo? Terminei de jogar a minha expressão aqui, dou um Enter. Lógico, você vai ter um valor aqui de 0. Por que 0? Porque 600, vamos recorrer, a fórmula está aparecendo aqui no topo da nossa janelinha aqui, né? Então nós temos aqui 600, que corresponde a B3, certo? 600 vezes x1, que como não tem nada aqui é 0, vai ser igual a 0, mais x2, que no caso aqui está precedido por 800, seguido do meu x2 ideal, que está em C4. Então 800 vezes 0 também é 0. 0 mais 0 é igual a simplesmente 0. Então a nossa fórmula está aqui inserida, ok? Pergunta: Damião, mas por que eu tenho que estar inserindo a fórmula? O solver não vai me dar esse valor? Sim, ele vai lhe dar, mas só que para ele dar esse valor, eu preciso que eu insira aqui o valor da minha função objetivo. Ele vai me fornecer o valor ideal de x1 e o valor ideal de x2. O z vai ser o resultado do produto dessa operação aqui, ok? Só que para isso também eu preciso adicionar o que? As minhas restrições, certo? Todo problema de programação linear é acompanhado de restrições, que são os limites, certo? Os limites e os parâmetros. Ao conjunto disso tudo é que nós vamos obter as restrições. No caso, voltando aqui para o nosso problema, certo? Eu tenho aqui as seguintes restrições: x1 mais x2 menor ou igual a 100, essa nós vamos chamar de restrição 1, certo? Próximo, 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 240. Então eu vou chamar esta aqui de restrição 2, certo? Aqui, x1 é menor ou igual a 60. Então esta aqui será a minha restrição 3. E logo esta aqui, a próxima, x2 menor ou igual a 80. Esta aqui será a minha restrição 4. E esta última aqui, Damião, o que aconteceu com ela? Ela não é uma restrição, digamos, de recursos. Ela é uma restrição de positividade. Pois, dentro do conceito da programação linear, não se admite valores negativos para x1 e para x2. Então, nós atribuímos esta regra básica, onde x1 e x2 devem ser maior ou igual a 0. Você deve lembrar, através da resolução do método simplex, onde diz que quando você, na linha da função objetivo, enquanto houver um valor negativo, você deverá retomar o processo de definição de valor para que você possa obter aí então a solução ótima, certo? Então, continuando aqui, nós voltamos aqui para a parte de restrições, certo? Onde nós vamos inserir o número das restrições, os valores de x1 e x2, o meu LHC, calma, eu vou falar para você já já o que quer dizer esse LHC. O meu RHC, certo? Vale lembrar que aqui nós temos, deixa eu centralizar para ficar bonitinho, os coeficientes
de variáveis, que é justamente x1 e x2, certo? Aqui vai ser a minha coluna do número da restrição. Eu tenho quantas restrições que nós falamos aqui? Eu tenho a restrição 1, 2, 3 e 4. Então eu vou já inserir os valores só para que a gente ganhe tempo. 1, 2, 3 e 4. Vou centralizar, certo? Lembrando, a questão da formatação não vai interferir no resultado, tá bom? Vou centralizar todas essas células aqui para que meus valores fiquem bonitinhos, ok? Aqui vale lembrar, enquanto aqui é meus coeficientes variáveis, eu vou até inclusive centralizar porque meu LHC ele faz parte do meu coeficiente variável e o meu RHC ele faz parte de uma constante, ok? Então nós temos aí, deixei minha tabela pronta para receber todas as informações. Então vamos aqui, primeiro, certo? A restrição número 1, valor de que acompanha x1, nós temos aqui x1, não tem algum valor acompanhando com ele? Quando não tem algum valor numérico implícito, nós sabemos que o valor que acompanha é 1, certo? Muito bem, x2 eu tenho o valor de 1, ok? Eu tenho aqui igual esse LHC cal, vamos deixar ele vazio por enquanto. E eu tenho aqui o valor do RHC, que vai ser 100. É o valor que estiver após o sinal de maior ou igual ou menor ou igual, aluno. Entendeu? Então vou transpor para cá o meu 100. Simples, não é verdade? Vamos novamente aqui agora passar para a segunda restrição. x1, nós temos aqui 3. Então vou jogar o 3 aqui. Na coluna x2 eu tenho 2. Então insiro 2 aqui. Eu tenho aqui, após meu sinal, 240. Então meu RHC será igual a 240. Continuando agora na restrição 3. O que é que nós temos na restrição 3? x1 menor ou igual a 60. Então eu tenho o valor de x1, que é 1. Como eu não tenho x2 aqui na expressão, então meu x2 será igual a 0. Pulo o LHC, que nós vamos resolver daqui a pouquinho, e o meu RHC será igual a 60. Ok? Passando agora para a restrição número 4. Nós temos aí x2 menor ou igual a 80. Então eu não tenho x1, então isso será 0. x2, 1. E o meu RHC será 80. Muito bem, nós inserimos todos os valores dos coeficientes variáveis e também da constante, com exceção do meu LHC, certo? Esse LHC, caro aluno, é basicamente uma representação dessa fórmula aqui da restrição. Eu tenho x1 mais x2. Então, para simplificar, vamos chamar o LHC de mão esquerda e o RHC de mão direita. Resumindo, eu tenho aqui tudo que tiver à esquerda do sinal de maior igual ou menor igual, nós vamos chamar ele de LHC. E tudo que tiver à direita do sinal de maior igual ou menor igual, nós vamos chamar de RHC, ok? Então vamos agora quebrar um pouquinho de cabeça para montar essa fórmula aqui. Eu tenho aqui, se for representar essa fórmula aqui, será 1 vezes x1 mais 1 vezes x2. Não é verdade? Então nós teremos essa expressão aqui. Onde está o meu 1 de x1? Está aqui. Está aqui na célula B9. Onde está o meu 1 que multiplica por x2? Está aqui na célula C9. Então, eu tenho meus dois valores que acompanham x1 e x2. E onde está o meu x1 e também o meu x2? Simples, está aqui nesta linha aqui chamada variável ideal.
ele está aqui, o meu x1 está na posição B4 e o meu x2 ideal estará aqui na linha C4, ou desculpa, na célula C4. Já estou me atrapalhando aqui. Muito bem, então vamos jogar tais valores da expressão aqui. Então nós temos aqui igual, como nós sabemos, toda fórmula do Excel ela precede com o sinal de igual. Abre parênteses, B9, certo? Vezes, onde está o meu x1? Aqui, B4, fecha parênteses, mais, abre parênteses, certo? Onde está o meu outro 1 aqui? Está na célula C9. Então, C9 vezes, onde está o meu x2? Na célula C4. Fecha parênteses. Então, só revisando aqui, B9, que é o 1, observe aqui, a 1 aqui, 1 aqui, e a posição dele é B9, vezes B4, que nós estamos aqui, o valor da variável ideal de x1, mais C9, que é a posição do 1 aqui na planilha do Excel, na coluna x2, vezes C4, que é justamente o valor da posição da solução ideal para x2. Concluí minha fórmula, Enter. Ah, saiu 0 novamente, não tem problema. Não tem problema, porque por enquanto os valores, como estão sendo multiplicados por 0, então o valor obviamente será 0. Continuando da mesma forma aqui na restrição 2, igual a parênteses, qual que nós temos aqui a segunda restrição, 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 240. Como que só me interessa é a mão esquerda, então será apenas 3x1 mais 2x2, que será 3 vezes x1 mais 2 vezes x2. Então vamos jogar os valores. O meu 3 está onde? Está na célula B10 vezes x1, novamente onde está? É o meu x1 ideal, B4. Fecha parênteses. Mais, abre novamente, porque eu vou fazer uma outra multiplicação. Onde está o meu 2? Aqui. Meu 2 está na célula C10. Então, eu vou inserir a posição C10 vezes a posição da minha solução ideal de x2, que é C4. Fecha parênteses, dou Enter novamente. Nossa, mas é tão cansativo, não é verdade? Seria tão bom se tivesse uma forma de eu digitar a fórmula numa célula e arrastar para servir em todas, não é verdade? Espera aí, tem sim. Vamos voltar à nossa primeira restrição. Eu tenho aqui a minha fórmula, certo? B9 vezes B4 mais C9 vezes C4. Nas posições que eu não quero que se altere, que é o que? B4 e C4, que são os valores fixos de x1 e x2, eu vou inserir um valor, um cifrão, antes da coluna e antes da linha. Também para C4. Cifrão C, cifrão 4. Dou novamente um Enter. Continua 0. Tudo bem. Vou aqui, olha só que legal. Eu movo o meu cursor do mouse aqui no cantinho inferior direito, clico e arrasto. Pronto! Olha só as fórmulas aqui. Observe na barra de fórmulas aqui. Nós temos a fórmula inicial B9 vezes B4 com cifrão mais C9 vezes C4 com cifrão. Próxima fórmula, B10 vezes B4 mais C10 vezes C4. Observe que somente os valores de x1 e x2 que se alteraram, o valor ideal, permaneceram intactos porque eu inseri o cifrão antes da coluna e antes da linha de cada célula. Ok? Olha só que maravilha. Inseri todos os meus valores. Estou com o meu LHC preenchido. Estou com o meu RHC preenchido. Meu espaço para receber as soluções ideais de x1 e x2 já está reservado. E
o meu espaço para inserir a solução ideal Z também já está reservado. Agora nós podemos chamar o nosso comando solver. Vamos aqui então na aba dados, clico na aba dados e logo no cantinho aqui nós temos a opção solver. Então nós vamos chamar ela. Olha só bonitinha aqui. Parâmetros do solver. Vamos conhecer um pouquinho dessa janelinha, aluno. Nós temos aqui definir a célula de destino. Aqui eu vou informar onde que eu quero o meu resultado final, certo? No caso, já está marcando aqui a posição B5, que é justamente onde eu inseri a fórmula da função objetivo. Está correto, eu vou continuar com essa posição. Eu desejo maximizar, minimizar ou valor de. Bem, na programação linear nós trabalhamos essencialmente com máximo e mínimo. Então esse valor de ele não vai ser utilizado, porque eu desejo simplesmente saber, geralmente, qual o máximo de lucro ou de receita que eu posso ter em um determinado produto, certo? Qual o mínimo de custo que eu posso estar tendo na fabricação de um determinado produto. Como no caso nós estamos pedindo o máximo de Z para maximizar, então vou deixar marcado aqui máximo, certo? Células variáveis. Aqui eu vou informar onde que eu quero o meu resultado de x1 e x2, certo? Vale lembrar então que eu já marquei quais são as células que eu quero. São essas duas aqui, não é verdade? B4 e C4. Então vou selecionar as duas. Selecionei, olha só a posição delas aqui, B4 e C4. Por que apareceram com cifrão? Porque eu não quero que essa posição se altere, ok? Agora nós vamos submeter as restrições, ok? Então vamos aqui, primeira coisa, clico aqui no quadradinho de submeter as restrições, clico em adicionar e vou adicionar restrição por restrição. Primeira, referência de célula. Nós temos aqui a caixa de referência de célula, a caixa de seleção aqui, menor igual, igual, maior igual, número ou binário. No caso aqui nós vamos estar usando o sinal de menor ou maior igual. E a restrição. Para simplificar, vai lembrar que aqui eu vou estar inserindo o meu LHC e aqui eu vou estar inserindo o meu RHC. É lógico que eu não vou estar inserindo, colocando os valores com essas letras, certo? É só para que você possa conhecer melhor em que vai servir o meu LHC, ok? Então, apagando aqui, vou colocar os valores que realmente devem ser inseridos. Primeiro, começando, lógico, da restrição 1, ok? Então, iniciando a restrição 1, qual o LHC da restrição 1? É a célula D9, certo? Então, ele é maior ou igual ou menor ou igual? Observando aqui, nós sabemos que é menor igual. Então, vou preservar aqui essa opção, menor ou igual. Clico aqui na janela na caixinha de restrição e vou inserir o RHC correspondente ao meu LHC anterior, ok? Que está na célula E9. Já terminei de inserir aqui a restrição 1. Clico em adicionar, ok? Vou agora inserir a restrição 2. Então, certo, a restrição 2 está aqui na posição D10 e o LHC dele está na posição E10. A minha caixa de seleção vai permanecer em menor ou igual, pois o sinal aqui na expressão é de menor igual, ok? Clico em adicionar, pois agora eu vou inserir a restrição 3, que é, no caso, o LHC está na posição D11, continua menor ou igual a 60, que é na posição E11. Vou adicionar a minha última restrição, D12 menor ou igual a E12. Inserir? Ok.
Coloquei todas as minhas restrições, certo? Errado. Ainda falta uma restrição muito importante, senão não vamos conseguir, o próprio Excel, na verdade, não vai conseguir calcular o valor exato, o valor ideal, que é a nossa restrição de positividade. Eu tenho que dizer aqui para o solver que o valor ideal de x1 e x2 deve ser maior ou igual a zero. Então, novamente aqui em submeter as restrições, vou aqui clicar em adicionar. Clicando em adicionar, qual vai ser a minha referência de célula? Nesse caso não será LHC, aluno. Será duas células importantes, X1 e X2, B4 e C4. Ou seja, a minha solução ideal de X1 e X2 devem ser maior ou igual a zero. Eu não vou colocar uma célula na restrição, vou colocar um valor numérico, que é zero. Terminei? Clico em OK. Podemos resolver? Não. Falta só mais um detalhezinho. Qual é esse detalhe? Clico aqui em opções e vou marcar estas duas opções aqui. Presumir modelo linear, afinal de contas, nós estamos realizando um problema de programação linear. E também eu quero presumir valores não negativos, ou seja, o que interessa para mim é que x1 e x2 sejam maiores ou igual a zero. Clico em OK. Agora sim, agora eu vou clicar em resolver e vou saber quais serão os meus valores ideais para x1, x2 e o meu valor de z. Vamos lá? Clicando em resolver. Pronto! O solver encontrou uma solução. Todas as restrições e condições otimizadas foram atendidas. Tenho duas opções, é claro, de manter a solução do solver ou restaurar valores originais. Lógico que eu vou optar por manter a solução do solver. Clico em OK e obtive os seguintes valores. Eu tenho aí x1 é igual a 20, x2 é igual a 80 e o meu z é igual a 76.000. Espero que você tenha gostado. Por que pareça, é somente isso. Espero que você tenha compreendido bem. Qualquer coisa você pode estar retornando alguns trechos desse vídeo para que você possa compreender um pouco melhor. Qualquer dúvida, certo? Utilize o espaço de comentários, críticas, sugestões, elogios, porque não, é claro, né? Fique à vontade. Um grande abraço meu para você e até a próxima.